Olá pessoal, essa é a live então Concursos, a conversa mais sincera que você já ouviu. A gente vai tratar aqui de temas que são muito importantes na vida do concurseiro, mas que normalmente não são abordados, ou ao menos não são abordados com a franqueza com a qual a gente vai abordar eles hoje. E essa live vai ser realizada aí entre eu e o colega Vitorelli, que já está presente aí. E aí, meu amigo? E aí, Alexandre? Tranquilinho? Me ouve bem? Me vê bem? Tudo bem? Tudo Ah, tranquilo. então tranquilo. Vou botar o fone aqui para o som ficar melhor. Peraí. E vejo Deus bem também. Vou te falar, Vitorelli. Pô, você é a pessoa, cara, para essa live de hoje. E eu te digo, você já deve imaginar também, né, que uma das grandes motivações para a temática dessa live de hoje foi o artigo do seu blog, né, que eu li há Uhum. muito tempo atrás, próximo de quando você escreveu. Nem tanto tempo assim. Pois é, passa rápido, né? Pois é, pois é. Então, Alexandre, eu vou te contar um caso enquanto o pessoal vai entrando aí. Tudo, quem quiser mandar perguntas aí, pode mandar para o Alexandre. Aí tem a Ah, caixinha das perguntas aí. pois é, até fazer já um esclarecimento introdutório para a galera, que é o seguinte, tem a caixinha de pergunta aí embaixo, né? Eu sei que tem gente assim Uhum. que manda a pergunta pelo chat, pelo bate-papo. Não existe problema nenhum em mandar a pergunta pelo bate-papo. O problema é o seguinte, às vezes a gente está falando e a gente não está prestando atenção nas mensagens que estão passando. Então, se você manda É a sua isso aí. pergunta pelo bate-papo aí, você corre o risco de não ter ela respondida pelo simples fato da gente não ter visto. Se você mandar na caixinha, não corre esse risco daí. Mais uma coisa, se alguém quiser aí já aos 45 segundos do tempo convidar mais alguém para assistir a live, clica aí embaixo no aviãozinho e manda o link da live para os amigos. Pode ir Deixa eu lá, contar o caso, Vitória. então. Eu escrevi esse texto, então, esse texto, eu escrevi um texto chamado A Hora de Parar, né? Lá no meu blog, depois o pessoal pode jogar lá no Google, A Hora de Parar, lá no blog, que nos tempos que se escrevia blog escrito, né? Porque hoje ninguém lê mais nada, então, na época que se escrevia alguma coisa. E aí, um dia eu estava naquele restaurante que tem debaixo do Ibis da Paulista. Eu estava hospedado em São Paulo, estava dando aula, e eu namorava em BH, e eu estava hospedado naquele Ibis da Paulista e fui comer lá naquele American, sei lá o que tem lá embaixo do Ibis da Paulista, que é um restaurante horrível. E aí tinha um pessoal numa mesa do meu lado, assim, eu estava sozinho, tinha um pessoal numa mesa do meu lado, discutindo sobre alguma coisa acadêmica, não sei o que assim, e aí uma pessoa virou para outra e falou, olha, a hora de parar, hein, isso aí é a hora de parar, não sei o que. E foi aí que eu cheguei à conclusão de como aquele texto tinha feito sucesso naquela época, porque quando a gente entra nesse mercado de concurso, enfim, concurso já era um grande mercado, nós estamos falando aí 2011, mais ou menos, esse é um mercado que veio, né, ele veio vindo, o discurso padrão é o discurso de estude até passar. Há uma mistura de autoajuda e preparação muito forte nessa questão, o que é relativamente normal, porque motivação é necessária e tudo, mas há uma mistura muito forte de autoajuda e motivação, e isso faz com que as pessoas às vezes se percam um pouco nisso. E aí você vivia tendo esse discurso dos gurus, né? Ah, o fulano tem que estudar até passar, e se você ainda não passou, é porque não chegou a sua hora. Hoje eu vi você postando sobre pensamento positivo e esse tipo de coisa. E aí eu escrevi o texto que ninguém nunca tinha escrito até aquele momento. Depois um monte de plagiadores aí escreveram coisas parecidas, mas até aquele momento ninguém tinha escrito sobre isso. E foi um texto meio duro, assim, para dizer que... e sabe o que me inspirou? O que me inspirou foi o seguinte, naquele momento tinha tido um concurso pro TRT, para servidor do TRT, e tinha tido 48 mil candidatos. E eu pensei o seguinte, o TRT nunca vai ter 48 mil servidores. Então, isso significa que algumas pessoas não vão passar. Nunca.
Porque o TRT, se tem 48 mil interessados, isso significa que algumas pessoas nunca vão ser servidores do TRT. Talvez elas sejam outras coisas, mas elas não vão ser servidores do TRT. Então, essa é uma conversa que ela é um pouco dura, né? Porque não é a farofa que as pessoas estão acostumadas por aí, mas eu acho que é uma conversa que precisa ser tida. Eu gostei muito quando você me chamou para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. É necessário, é verdade. E aí um esclarecimento para o pessoal, né? Pô, mas será que se a gente vai falar da hora de desistir, não seria mais adequado a gente ter chamado alguém que desistiu, né? Mas acho que assim, a grande verdade é que isso é uma atitude ainda muito dolorosa. Sim. Então não sei se seria tão tranquilo. Assim, eu acho que a gente até conseguiria encontrar várias pessoas para uma live assim que desistiram. Mas assim, da pessoa que desistiu e foi muito bem sucedida fazendo outra coisa. Né? A pessoa assim, que acumulou esse tipo de derrota, é difícil isso, né? Você lidar bem com esse tipo de coisa. É uma frustração, lógico que é. É verdade. E assim todos nós nos frustramos em diversos aspectos da vida, né? Sim, mas esse sim, é um ainda que dói muito. Eu dou aula para concurso há 11 anos, desde 2009. Então, eu também convivo com muita gente, né? E eu dou aula para muitas etapas de concurso. Eu dou aula para prova oral, então eu pego o pessoal que está ali quase passando e já convivi com muitos candidatos que foram reprovados na prova oral, que é uma coisa muito dolorosa, e já convivi com gente, e convivo com gente de primeira etapa, com o pessoal que me manda e-mail lá pelo e-mail do meu blog, que me manda pergunta no YouTube, que a gente às vezes está fazendo OAB, que está, enfim, né, tá começando. Então, o que eu pretendo refletir aqui um pouco é sobre a experiência dessas pessoas. Claro que não é sobre a minha, porque isso não aconteceu comigo, mas eu acho que a vantagem de ser professor é que você consegue ser um pouco o proxy das experiências de várias pessoas, né? Então, Vitória, a gente tem uma série de pontos para abordar, Isso. né? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, vou começar mais ou menos pela ordem, e aí se você sentir a necessidade de puxar um gancho para algum outro tópico, a gente vai e depois retoma. Beleza. Eu acho o seguinte, eu acho um bom ponto de partida que a gente fale em vocação. Uhum. Porque não é raro a gente ouvir que... eu mesmo acho que, por exemplo, para ser médico a pessoa tem que ter vocação. Uhum. E por que eu acho realmente isso? Porque eu não consigo imaginar alguém que seja empenhado, sendo um bom médico, se a pessoa, por exemplo, tiver pavor de sangue. Uhum. Como é o meu caso. Eu não tenho provavelmente pavor de sangue, mas eu me sinto mal. Então eu reconheço que por mais que eu me empenhasse em ser médico, eu não conseguiria ser um bom profissional na área médica. Uhum. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Para fazer um concurso público, e mais especificamente para alguma carreira A, B ou C, Específico. é necessário ter vocação? Não. Não, vocação é uma coisa idiota. Eu acho que vocação é uma coisa absolutamente nada a ver, uma coisa totalmente inventada, que parte da premissa de um estereótipo do que você precisa ser em determinada carreira, e em vez de partir da realidade, que é o que de fato existe, que é ética de trabalho. O que você tem que querer ser é bom naquilo que você faz, e não fazer aquilo que você é bom. Até porque você só vai saber se você é bom ou não depois que você começar a fazer. Né? E o que eu costumo ver é que as pessoas costumam dizer, se você é brigão, você tem que ser do Ministério Público. Se você é ponderado, você tem que ser juiz. Eu fui juiz, sou do Ministério Público, e eu não acho que eu seja melhor em uma coisa ou na outra. Eu acho que é uma questão de você desenvolver as suas aptidões naquela atividade. Eu até concordo com você que algumas áreas específicas demandam vocação, ou pelo menos demandam uma aptidão um pouco mais inata do que a carreira jurídica. Carreiras artísticas, matemáticas, coisas que dependem mesmo ou que pelo menos para você ser excepcional, você precisa ter uma aptidão. O direito não. A única coisa que o direito demanda é ética de trabalho. Só tem um jeito de você aprender direito, estudando. Não tem dois, só tem esse. Você tem que ter uma estante lotada de livros, igual essa aqui, e preferencialmente ler os livros, né? Que é talvez a parte mais difícil. Então, eu acho que as pessoas usam muito essa visão estereotipada de vocação. Minha primeira carreira pública foi ser procurador do Estado, que é uma carreira que muita gente não gosta, acha que é uma carreira repetitiva, que você vai ser advogado público, etc, etc. E eu
Adorava. Se o salário de procurador do Estado na época, quando eu estava em Minas Gerais, fosse um pouco melhor, talvez eu fosse procurador do Estado até hoje, porque eu realmente achava muito legal e eu também buscava coisas diferentes para fazer dentro das oportunidades que se apresentavam a mim. E aí é aquela história, o sujeito que é ruim como procurador do Estado, ele vai passar no concurso para juiz e vai ser mau juiz, ele vai passar no concurso para MP e vai ser mau procurador da República. Não adianta você achar que o erro está no outro, né? Que o problema é o outro. O problema usualmente é você. É verdade. E O aí... que você acha? Você ocupou carreiras diferentes das minhas. O que você Não, acha? pois é, olha só, eu vou te falar o seguinte, minha primeira carreira, né, depois de formado em Direito, foi como oficial de Justiça Federal. Eu fui oficial de Justiça Federal por 5 anos. E assim, é um cargo muito difícil de você não se acomodar nele. Sim, porque é bom e não faz nada, né? É bom e não faz nada, pois é. Exatamente. Apesar... É aquela coisa, eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha uma vontade, que acabou sendo uma vontade frustrada, que era de trabalhar no McDonald's. E acabou que eu nunca trabalhei no McDonald's. Mas eu queria ter podido trabalhar no McDonald's só para poder falar mal do trabalho do McDonald's. Sim, sim. Super Size me. Eu reproduzo isso um pouco, entre aspas, né? Na situação de oficial de justiça. Às vezes eu falo assim, não, você está falando que trabalha pouco e tal, porque você não é mais oficial de justiça. Não, quando eu era oficial de justiça eu também falava isso, que trabalha pouco. E exatamente por isso eu fui oficial de justiça durante 5 anos. Eu fiquei cerca de 2 anos e meio da minha vida, logo eu passei no concurso, sem fazer nada. O plano original, que era ser oficial de justiça e estudar para a MPF, foi adiado por 2 anos e meio. Eu só comecei a estudar depois de estar 2 anos e meio como oficial de justiça. Porque começa a bater aquele negócio. Não sei se você teve essa sensação, Vitorelli, mas é aquela sensação da perspectiva de você ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Isso é um pouco angustiante. Sim. Então, assim, sem vitimismo, mas assim, você passar cedo num cargo público atraente é bom em quase todos os sentidos. Mas tem um sentido menos nesse. Um pouco inconformado. Que é o de, nossa, eu vou ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa? Concordo. Eu pensava isso também. Ser procurador do Estado também é uma carreira muito fácil de se acomodar na época, né? Embora não pagasse muito bem, mas hoje paga. Isso mudou e tal, hoje paga. Na época não pagava muito bem. E depois que eu saí, tudo se resolveu. O meu problema era eu. Mas era uma coisa que era fácil de se acomodar, porque eu tinha 23 anos. Então, por mais que não pagasse muito bem, era muito mais do que eu estava acostumado a ganhar. E tem esse problema, assim, vários colegas meus se acomodaram e ficaram, e pessoas que tinham potencial para fazer outras coisas. Aí, nesse ponto, eu acho que a vocação é importante num aspecto diferente do que a gente comentou. A vocação é importante para te despertar o desejo de querer avançar. Quando a pessoa acha que tem vocação, é uma besteira, mas quando ela está iludida por aquela ideia de que o que eu quero mesmo é isso, e quando eu chegar lá que eu vou ser feliz, isso funciona muito como uma motivação. A pessoa funciona desse jeito. Então eu tive colegas que podiam ter ficado ali para sempre, estariam bem, e não queriam de jeito nenhum, e no dia seguinte à posse já estavam estudando. E tive colegas que, embora pretendessem ser juízes, embora pretendessem ser outras coisas, acabaram se acomodando porque isso era mais fácil e porque a carreira permitia isso. E tem uma coisa que um amigo meu disse uma vez, que eu acho que é uma grande verdade. Ninguém se acomoda em lugar ruim. Todo mundo se acomoda em lugar bom. Se a pessoa está acomodada, é porque de algum jeito está bom. Pode não estar tão bom quanto ela gostaria, mas está bom em algum limite, né? Pois é, o pessoal está comentando aí no chat aí de oficial de justiça, que oficial de justiça trabalha muito. E aí, só se for estadual, o Alexandre não fazia nada. E aí o pior dos mundos, imagina, você é oficial de justiça, trabalha pra caramba, e ainda leva fama de não trabalhar. Exatamente, exatamente. Mas não, o estadual acho que é mais pesado. Não, é mais pesado, do trabalho também é um pouco mais pesado. Pois é. Agora sim, tudo depende também como você encara o seu trabalho, né? Eu tinha colegas oficiais de justiça que faziam uma certidão de 3, 5 páginas para explicar por que não estavam dando cumprimento à ordem do juiz. Eu sempre fui o seguinte, meu amigo, eu faço meu trabalho. A ordem não é penhore ou justifique, é penhore, eu vou lá e penhoro. Não é da minha conta, não sou eu que decida. Meu concurso não é para fazer decisões, né? Então acho que você também tem que ser muito... não é no seu quadrado, é desempenhar bem a sua função, cara. Sua função é aquela. Sua função é questionar aquilo ali, né?
Exatamente. É que nem delegado que fica citando jurisprudência em relatório de inquérito, né? Pois Que é. é uma coisa lamentável. O papel do delegado ali não é decidir o que vai ser feito. O que ele tem que fazer é relatar os fatos do inquérito. Acabou. Quem vai decidir se cabe denúncia ou não cabe denúncia é o Ministério Público, né? Mas, enfim. E, ó, segundo tópico aí, Vitorelli, mudança no panorama dos concursos. O que mudou vamos pegar aí de 15 anos para cá? Eu, Porque há 15 anos atrás, eu já ouvi a seguinte história. Nossa, concurso no passado era fácil, agora tá tão difícil. A história continua verdadeira. Concurso há 15 anos atrás, quando eu tô com 11 de carreira, né? Concurso há 11 anos atrás, comparado com hoje, era fácil. Hoje está muito difícil. Você tem um incremento, né? Você tem um incremento geracional aí. Por quê? A razão é simples. Quando eu estudei, você só tinha cursinho telepresencial. Você não tinha internet, cursinho pela internet, esse tipo de coisa. O telepresencial dependia de ter um polo, usualmente do LFG, na sua cidade para poder dar aula. Então eu fico muito feliz de ser professor do LFG hoje, porque sou prata da casa. Eu estudei no LFG para fazer concurso e virei professor do LFG. Mas porque eu morava em Belo Horizonte. Quem morava no interior, que não tinha polo, não podia fazer. Hoje todo mundo tem acesso a provas. Queria fazer questão, você tinha que pegar a prova, imprimir a prova, responder as questões e tentar adivinhar por que estava certo ou estava errado. Hoje tem que ir concursos, tem comentário, tem um monte de coisa. Então, mudou tudo. E não necessariamente, então a concorrência está mais qualificada, a competitividade está maior. Agora, com a crise econômica, agora quero dizer, de 2014, 2015 para cá, você teve uma redução significativa no número de vagas em determinadas carreiras, né? Não tanto na magistratura e no MP, mas pelo menos estaduais, mas em determinadas carreiras, nas carreiras federais de modo geral, houve uma redução significativa no número de vagas. Então a competitividade está maior. E as provas, consequentemente, estão muito mais difíceis. Eu não sei se você sabe disso, mas teve uma prova para analista do TRF1 que foi decidida pela idade. Porque eles fizeram uma prova meio mal calibrada, a prova ficou muito fácil, um monte de gente fechou a prova, não tem prova aberta, é só múltipla escolha. Um monte de gente fechou a prova e ela acabou sendo decidida pelo critério de desempate de idade. Então hoje as provas têm que ser mais difíceis, porque se elas não forem mais difíceis, a galera vai fechar. O problema é que ser mais difícil não quer dizer mais inteligentes. As provas não necessariamente estão ficando melhores, elas só estão ficando mais difíceis. Mas elas não estão ficando mais inteligentes necessariamente. E isso é ruim, né? Pois é, agora o ponto é o seguinte, as provas estão mais difíceis. E aí, isso daí deve servir como algum desestímulo para a pessoa? Não, todo ano alguém passa. Eu acho que a questão Pois é essa. né? Eu acho que assim, é aquela coisa de você, de repente, assim, gastar suas energias com as variáveis, com aquilo Sim, onde você pode exercer alguma influência, né? exatamente. Isso aí, meu amigo, é aceitar. Não tem o que fazer em Exatamente. relação a isso. Tem um outro texto famoso que eu escrevi no blog, que o pessoal gostou muito, que chama Crise na Rússia. É um texto baseado num professor de administração, que é o Luiz Almeida Marins, que ele conta que uma vez ele estava viajando e chegou num bar. E o bar estava imundo, só tinha um bar na cidade pequenininha, só tinha um bar. Aí tinha aquela coxinha que parecia quibe, porque tinha um monte de mosquito em volta, e aquela coisa horrorosa, aquela tragédia. Aí ele chegou lá, olhou para o bar e tal, pediu alguma coisa, e ele tinha um programa na televisão, e aí ele foi reconhecido pelo dono do bar. E aí o dono do bar, enquanto ele comia, o dono do bar foi lá perguntar, professor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, pode. Isso era década de 90. O que o senhor acha da crise da Rússia? O senhor acha que vai me afetar aqui no bar e tudo? Ele falou, em vez do sujeito estar preocupado em limpar o balcão, em fazer um salgado melhor e tudo, ele está preocupado com a crise da Rússia. Exatamente isso que você falou. Preocupe-se em resolver o que está no seu controle. O que está no seu controle hoje é estudar mais. Acho que travou aí. Voltou, né? Agora voltou. Voltou. Então é isso. E aí, Preocupe-se com o que está. Moral da história, preocupe-se com o que está no seu controle. então vamos lá. Dentre as coisas que estão no seu controle, o que você pensa sobre cursinho?
qual que é a relevância do cursinho numa preparação? Eu acho, eu sou um sujeito enviesado em relação a isso, porque eu sou professor de cursinho. O que eu posso dizer então a vocês é a minha própria experiência. Para mim, os cursinhos foram muito importantes, sobretudo para quem está naquele primeiro momento em que você ainda está formando a sua base de conhecimento. Então, é a pessoa que saiu da graduação ou que estava trabalhando em uma coisa e quer começar a estudar para outra. Eu acho que você estudar do zero sozinho é mais difícil do que você estudar do zero fazendo aula. Eu vejo isso por mim. Assim. Eu posso dizer que o sujeito que assistir todas as minhas aulas de processo, eu acho que ele vai saber mais de processo do que se ele pegar um livro e ler. Vai demorar mais? Não sei. Eu acho que talvez demore menos. Os livros hoje, eles têm muito essa visão. Tem muito livro que nasceu para ser livro de concurso e hoje não é livro de concurso mais, exatamente porque os professores não acompanharam esse desenvolvimento, né? Então são livros que começaram a ser citados pelo STJ, etc, etc, e se desprenderam dessa coisa de concurso. Então, nesse ponto, o professor, ele é uma atualização ambulante, né? Ele está sempre ali falando disso. Eu sei que as pessoas hoje costumam não ter paciência com aula e sei que tem muito professor ruim também. Né? Eu espero não ser um deles, mas eu sei que tem. O que eu fazia quando eu estava no cursinho que não podia assistir no vezes 2? Eu não assistia as aulas que eu achava ruins. Simples assim. Eu assistia o que eu achava bom, que eu achava que estava me dando um bom retorno de custo-benefício. Vou te falar o seguinte, acho que travou aí. Enquanto você volta aí, Vitória, porque está travado, vou compartilhar a minha experiência então. Cara, eu nunca tive facilidade em reter conteúdo que eu estou ouvindo. Então, para mim, sempre funcionou muito mais o estudo. Mas veja, o estudo de leitura não significa que tenha funcionado mais para mim ler livros, não é isso que eu estou dizendo. Sempre funcionou mais para mim ter lá o caderno do cursinho, seja a aula que eu tivesse assistido, a aula que um terceiro tivesse assistido, bunda na cadeira, e estudar para aquele material. Mas isso eu acho que é uma percepção individual e eu não vejo muito, né, como a pessoa saber o que é melhor para ela, que não por tentativa e erro. Sem E dúvida. aí por isso, Vitória, que eu botei um outro tópico aqui, eu vou puxar ele lá de baixo para cima já, que é táticas de estudo de quem passou em primeiro lugar. Porra, a galera adora isso. Cara, eu falo assim, não, eu passei em Isso é oficial federal para ridículo. primeiro lugar. Aí o pessoal acha que não, como o Alexandre passou para oficial de justiça federal em primeiro lugar, ele tem a fórmula. Tenho, realmente. Isso. Eu tenho a fórmula A sua. que funcionou para mim, cara. A minha. Exatamente. Que não vai Exatamente. ser A a outra sua. coisa que eu acho uma besteira terrível é a pessoa que passou com 22 anos de idade. Como... E Veja, o Kiko, né? O que tem a ver talvez, isso? Vitória, veja, para mim, eu não tenho dúvida, cara, que seria muito mais fácil ter passado com 22, 23 anos, como eu de fato passei, do que se eu me dispusesse a passar hoje. Isso, fora que a pessoa que passou, exato, e fora que a pessoa que passou com 22 tem muito menos a te ensinar do que a pessoa que passou com 30. Porque a pessoa que passou com 30 tentou muito mais, errou muito mais e, consequentemente, fez esse tentativa e erro muitas vezes. Quem passou com 22, 23, é porque essa pessoa tem um talento inato, ela tem facilidade de memorização, tem facilidade de fazer relações, que são as habilidades que você precisa num concurso. Agora, essa história de achar que idade é título, né? Que pouca idade é título para aprovação, isso é uma coisa absolutamente irrelevante. Talvez seja até relevante ao contrário. Eu teria menos confiança em estudar com alguém que passou muito cedo do que com alguém que passou mais tarde. Esse sujeito não teve aprendizado. Exato. Exato, ele passou porque ele ia passar, ele estava pronto para passar ali. É uma pessoa que tem uma facilidade inata, né? E aí, Vitória, a gente puxa um ponto delicado, né, mas tem que ser tratado, que é interlocução entre inteligência ou talento, esforço e método. Queria que você dissesse aí o que você entende por cada um desses fatores, que tem tudo a ver com essa questão daí de a pessoa não poder simplesmente reproduzir a fórmula de outro. Eu vou começar só contando um episódiozinho, e basicamente 2 episódios, contar 2 episódios. Um deles envolvendo direito, o outro envolvendo uma área que não tem nada a ver, musculação, por exemplo. Os 2 verídicos. Os dois verídicos. O primeiro deles, eu estava na faculdade de Direito.
E assim, tinha um colega meu que ele era muito amigo meu. Vitorelli, o sujeito, eu lia assim, eu estudava 10 páginas por hora. O cara estudava 30 páginas por hora. Mas não é porque ele estava lendo de qualquer jeito. Ele tinha um aprendizado tão bom quanto o meu, só que ele Uhum. aprendia o conteúdo de 30 páginas no tempo que eu levava para aprender o conteúdo de 10 páginas. Então, veja, e não adianta você falar assim, não, de que, pô, mas então se eu estudar o mesmo número de horas do fulano, se eu me policiar para não levantar a bunda na cadeira, ou se eu fizer intervalos a cada 1h30, eu vou ter uma excelente retenção de conteúdo. Não é, porque nós éramos pessoas diferentes. Segundo episódio, quando eu tinha aí meus, sei lá, 16, 17 anos, pum, fui pra academia, comecei a fazer musculação. Porra, quero ficar forte. Fiz a mais uma vez. Eu tinha um amigo meu, começou com a mesma idade que eu, fazendo exercício. Dizia pra mim, pelo menos, que não estava tomando bomba. Fazendo tudo que eu fazia. Fazendo tudo que eu fazia. Comia, chegava lá, levantava peso, lá. O cara ficou imenso. E eu continuava assim. Cara, mas, porra, não é possível. Não, você está fazendo alguma coisa errada. Então é porque você não está comendo. Não, eu estou comendo. Não, então é porque você não está treinando direito. Eu estou treinando. Mas então por que os resultados são tão diferentes? Cara, porque nós somos pessoas diversas. Não tem como fugir disso. Isso não significa que eu vou ser magro o resto da vida. Isso não Isso. significa que eu nunca vou passar no concurso porque eu só leio 10 páginas por hora. Mas isso significa que eu vou ter que me esforçar mais para chegar no mesmo local que uma outra pessoa vai chegar com um esforço menor do que ela. E para isso é importante que eu conjugue esse esforço-método, né? E eu queria Exato. ouvir você a respeito disso também. Eu acho que se a gente imaginar, né, um gráfico tridimensional, eu acho que esses três fatores que você menciona são fundamentais. Inteligência barra talento, esforço e método. Eu acho que dos três, o mais importante é o esforço. No longo prazo, o esforço supera. E aí, quando a gente está falando aqui de inteligência, o que a gente está falando é de facilidade de memorização, facilidade de fazer relação entre conteúdos, Inteligência facilidade para. prestigiada nos concursos. É isso. Isso, exato, que não é a única que existe. Facilidade de supor uma resposta para coisas que você não estudou. Tem pessoas que têm essa facilidade, tem pessoas que não têm. Eu posso te dizer assim, de toda a minha experiência, 11 anos dando aula em cursinho, que no longo prazo o esforço supera a inteligência. Eu tive colegas de graduação que eram muito esforçados e que chegaram exatamente onde queriam. A pessoa estudou 5 anos e chegou exatamente onde queria. E tinham colegas que eram super inteligentes e não chegaram onde queriam. Por quê? Porque a inteligência só sem o esforço já não era suficiente naquela época e hoje é ainda menos suficiente por conta desse aumento da competitividade que a gente falou. Então, o esforço é absolutamente fundamental. E ele se relaciona com a metodologia. E aí tem uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente abordar, que existe uma mística de metodologia hoje, né? É como se o concurseiro precisasse de algo mais que uma caneta Bic mordida na tampa e o livro, ou a aula, ou o caderno, ou o que quer que seja. Não, tem que ter um monte de canetas coloridas, estabilo, tem que ter o resumo que não sei quem fez, o edital que não sei quem preparou e não sei mais o quê. Se eu pudesse dar uma dica para alguém, esqueçam essa mística de metodologia. De modo geral, qualquer método funciona. Basta que você se invista nele. Então, se você se investir em assistir bem a aula, em fazer bem questões, em ler bem a lei, se você grifa com 2 cores, com 3 cores ou com 5 cores, é o que menos vai fazer diferença para você. Então, às vezes as pessoas perdem mais tempo tentando achar uma metodologia de estudo do que estudando. Então, eu acho que sou contra essa mística da metodologização de tudo. E em termos de inteligência barra talento, é claro que sempre ajuda. Mas como eu disse, no longo prazo, se você tiver só isso e não tiver esforço, isso não vai resolver. Então, por exemplo, lá em 2000 e sei lá quanto, eu me considerava uma pessoa com facilidade para o direito. Aí as pessoas falam, o que você fez para estudar penal, por exemplo, que é uma matéria abominável? O que eu fiz? Eu li e resumi o volume 1, que é o mais importante, que é a parte geral, do César Roberto Bittencourt, da capa à contracapa.
À mão, são 800 páginas de texto, 90 páginas de resumo. À mão. Então, essa é a minha facilidade. A minha facilidade é que eu tenho saco para sentar e fazer 80, 90 páginas de resumo à mão de um livro de 800 páginas. Então, eu acho que é melhor você ter facilidade para ter esforço, facilidade para se esforçar, que é uma coisa que eu, por exemplo, não tenho para academia. Eu acho, você sabe disso, eu acho abominável todas essas besteiras que você faz de acordar cedo, de fazer exercício e todas essas coisas. Se a minha vida dependesse disso, eu estava lascado, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que nessa equação, inteligência é sempre bom. Esforço é o mais importante. E método, o método, todo mundo sabe o que tem que fazer. Você tem que estudar. Como que você vai? O que você tem que estudar? Você tem que estudar, sobretudo, a lei, predominantemente a lei, um pouco de jurisprudência, dependendo do concurso que você vai fazer. E ainda assim é o básico, súmulas e não muito mais do que isso. E você tem que fazer questões interminavelmente, porque as questões é que te mostram onde que estão os problemas. Você lê um artigo, você nunca imagina que as pessoas vão te perguntar uma coisa idiota como aquela. Então as questões é que vão te ajudar para isso. Ou seja, não há nenhum grande mistério metodológico, né? Pois é, cara, de quanto em quanto, né? Concurso é um troço simples, cara, não é complexo. Sim. É difícil, mas é simples. É difícil, mas é simples, exatamente. É difícil de fazer, mas é simples de você direcionar alguém. Mas você tem que fazer intervalo de quanto em quanto tempo? Depende do quanto você aguenta. Quantas horas você vai ler por dia? Depende do quanto você aguenta. Não adianta nada, você lê e não está entendendo nada, não está aprendendo nada. Às vezes eu fico com dor no coração, porque as pessoas perguntam isso quando eu abro lá a caixinha de pergunta. Aí eu respondo, não, mas o que você fez? E, pô, cara... Mas não adianta saber o que eu fiz. Você tem aquela impressão de mandar o textão, mandar um áudio. Cara, olha só. Para satisfazer a sua curiosidade, eu digo o que eu fiz. Mas você só vai saber que isso funcionou para mim, cara. E pior, você vai saber que isso funcionou para mim no concurso em que eu fui aprovado. Porque no mais das vezes você não vai perguntar quantas vezes eu fui reprovado, e nem vai perguntar o que eu fiz todas essas vezes que eu fui reprovado, porque eu vou te dizer o seguinte, eu fiz a mesma coisa. E obtive 8 reprovações e 2 aprovações, fazendo a mesma coisa. Não é que assim, não, então eu errei nos outros casos e acertei aqui. Isso usualmente quem mistifica a metodologia porque quer vender uma metodologia, né? Então as pessoas precisam entender que existe um mercado em torno disso. Então as pessoas mistificam a metodologia para vender uma metodologia. Esses dias eu recebi um anúncio aqui no Instagram que apareceu para mim 200 vezes de uma moça. Você não tem tempo de estudar para a OAB? Eu vou te dar um esquema para estudar, o resumo para estudar, não sei o que para estudar, E eu ouvi aquilo e disse, meu filho, se você não tem tempo para estudar para a OAB, você não vai passar. Arruma tempo, estuda e aí você vai passar. Não ache que comprar uma fórmula mágica de alguém que está te vendendo vai resolver. Isso é a mesma coisa que um amigo meu, que nós somos de São João del Rei, e ele e uma turma de amigos resolveram vender na porta da Universidade Federal água milagrosa que faz passar no vestibular. Literalmente isso. Eles vendiam água milagrosa que faz passar no vestibular. E várias pessoas compraram essa água milagrosa que faz passar no vestibular. E o mais curioso é que várias delas, de fato, passaram no vestibular. Pronto. Já tem aí a prova social de que a água funciona. Aí ele pode depoimento dessas pessoas. Isso aí. Exatamente. Eles fizeram isso. Até porque quem tomou a água e não passou, não interessa. Pô. Não interessa. Até porque provavelmente tomou errado. Tomou errado. Tomou água errado, tomou com a mão errada, qualquer coisa assim, a quantidade errada, enfim. E aí, como a gente está falando em método e estratégia de estudo, a gente chega no outro ponto bem delicado e importante que a gente tratar, que é coaching. Eu fiz um vídeo sobre coaching lá no meu canal, e eu vou dizer a vocês o seguinte, coaching funciona? Depende de para quê. Depende de para quê. Para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer exercício. Eu acabei de falar isso aqui para vocês. Muito grande, do tipo, eu acho abominável.
eu só faço exercício com personal trainer. Por quê? Porque é uma pessoa que vai vir aqui, e só se ele vier aqui, porque se eu tiver que ir lá, eu falto. Então, é uma pessoa que vai vir aqui e que eu necessariamente vou ter que atender e, consequentemente, vai marcar um horário para eu fazer essa coisa muito chata que eu preciso fazer. E me Pra diz mim, uma coisa, funciona. Torelli. E ele faz por você o exercício? Não, exatamente. Ele não faz para mim. Ela, né, a Tati, minha personal, fica lá me olhando. Ela faz para mim? Não. Então, Pois se o coaching que você quiser para um concurso é igual a um personal trainer, isso funciona. Se é uma pessoa que vai te fazer ter horário, se é uma pessoa que vai te dizer que tanto que você tem que estudar, que vai medir para você, funciona. Vale a pena pagar por isso? Aí depende de quanto dinheiro você tem sobrando e de quanto você precisa desse serviço. E aí, claro, se você tem dinheiro sobrando e precisa desse serviço, pesquise para contratar uma pessoa boa, porque também tem muito picareta no mercado. Assim como tem muito personal trainer picareta, talvez tenha bem mais coach picareta, porque pelo menos se você é personal trainer tem que ter diploma. Então, é isso. Agora, o problema é que as pessoas querem comprar ilusão, que a pessoa vai fazer para você. É. Né? Pois Então, é isso. Eu acho que esse é um ponto delicado. Tem muita gente vendendo coaching no mercado. Basicamente, tem dois tipos de coaching, eu diria. Até porque coaching é um mercado complicado nos concursos, Alexandre, porque dá muito trabalho ser um bom coach. Né? Você tem que investir muito tempo no aluno. E aí, das duas, uma. Ou ele vai ser muito caro, e aí você tem pouca gente vai ter dinheiro para contratar, ou ele vai fazer um trabalho muito genérico. Então você tem, por exemplo, uns esquemas aí de coach coletivo. Coach coletivo é igual dupla de 3. Não existe, é uma contradição em termos. Coach, por definição, é uma coisa individual. Se você tem coach coletivo, ele não é seu coach, ele é qualquer outra coisa. Ele é tipo um professor, ele é alguém que vai te dar umas dicas, mas coach tem que fazer uma avaliação individualizada da performance daquela pessoa para saber corrigir os rumos dela. Né? Do mesmo jeito que você não fala que o professor que está lá na academia, em pé, atrás do balcão, não é seu personal trainer, o coach coletivo é aquele cara que está em pé atrás do balcão vendo você treinar. Então, aí esse serviço que é barato não é bom. Então, esse é o problema. Você tem um serviço que ou é caro e bom, nem sempre é bom, mas enfim, você acha pessoas cobrando caro que são boas, ou você tem um serviço que é barato e não é muito bom, porque você não vai ter esse acompanhamento. Agora, funciona? Funciona. Ter um material que alguém mastigou para você, funciona? Claro que ajuda. É preciso? Não. Várias outras metodologias vão funcionar tão bem ou melhor. Também depende de quem mastigou o material para você, né? Se a pessoa mastigou bem, mastigou mal, isso vai depender de como aquele material foi feito. Pois Né? aí não dá pra ter ilusão também de achar que, não, o coaching... por exemplo, eu quero estudar para o MPF, então basta que eu pegue um coach que passou no e seja MPF. procurador da República. Não, Exatamente. cara. Não, cara, exatamente. Eu, aliás, tenho muita desconfiança disso. Eu acho que o coach, na essência, né? Na essência do coach, o coaching, se vocês quiserem ler, tem aquele livro, The Inner Game of Tennis, que é considerado a origem do coaching, né? E depois isso se expandiu. O coaching nasceu como um negócio de jogo de tênis, e aí ele foi se expandindo para tudo na vida. Tem coach de tudo. Tem até coach de morte, eu descobri esses dias. Tem coaching para morrer. É verdade. E aí, o que é a questão? O coaching vai te ajudar a superar suas próprias limitações. Esse é o papel original de um coach. Ele vai te proporcionar autoconhecimento para você superar suas próprias limitações. Então, por exemplo, eu sou um cara que não gosto muito de acordar cedo. Se eu marco academia com a minha personal, Tati, para 7 horas da manhã, eu tô lá às 7 horas da manhã. Se eu não marcar para 7 horas da manhã, eu não vou levantar sozinho às 7 horas da manhã para ir para a academia, nem que o mundo esteja acabando. Isso que é um coach. Agora, você achar que o coach é o sujeito que vai te ensinar constitucional, administrativo, tributário, processo civil, não vai. E mais ou menos a ilusão de quem quer um coach que passou no concurso é essa, né? É o sujeito que vai atalhar o caminho, que vai te mostrar os bizus, como o pessoal costuma dizer, vai te mostrar o que de fato cai e tirar as bobagens da frente, não sei o quê, coisa que também não existe. Se você quer aprender a matéria, o que você precisa é de professor.
não é de coach. Você precisa de coach para te ensinar esse tipo de coisa, esse tipo de autoconhecimento, de autodisciplina, etc. Agora, se o seu problema é a matéria, o que você precisa é de uma pessoa que entenda da matéria. E eu acho muito difícil que alguém entenda de todas as matérias, né? Que alguém entenda suficientemente bem para ensinar todas as matérias que caem num concurso, seja ele qual for, né? Pois é. Aí, Vitorelli, eu peguei aqui uma das perguntas que mandaram aqui no chat, depois a gente abre a caixinha já para ver que já tem 8 já. Tá Pedindo bom. para a gente falar sobre a ansiedade de vencer tanto conteúdo. A impressão de que você está sempre começando atrasado e nunca vai começar o conteúdo, nunca vai terminar o conteúdo em menos de 6 anos. Cara, eu queria começar falando o seguinte, mais uma vez, né, são experiências individuais aqui e muitas vezes não reproduzíveis para qualquer pessoa. São reproduzíveis para pessoas que se pareçam comigo, né? Eu tenho facilidade em aprender as coisas, Vitorelli, mas eu tenho uma grande facilidade também em esquecer as coisas. Eu já relatei isso algumas vezes. Cara, eu tenho uma estante de livros no gabinete e eu começo a abrir os livros, eu vejo eles todos sublinhados e marcados com observação. Eu só sei que eu já li esses livros por conta disso. Porque estão. Porque estão. Senão eu não saberia nem que eu li esses livros. Então, veja assim, para mim, não funcionaria para concurso um estudo muito extenso. Essa história, se eu pegasse, sei lá, vou estudar 2 horas todos os dias e aí no final de 5 anos eu vou acumular não sei quantas horas de estudo. Sim, e eu provavelmente vou ter esquecido tudo que eu estudei nos 2 ou 3 primeiros anos. Então, para mim, o que funciona melhor para mim é conseguir concentrar o maior volume possível de horas de estudo num intervalo relativamente pequeno. Até porque concurso a gente não pode se enganar, né? Ele não vai avaliar o seu aprendizado de uma vida inteira, não é isso que está em discussão. Está em discussão quanto de conhecimento você demonstra no dia da prova sobre o que caiu no edital, do edital na prova. Então, Exato. assim, e eu queria que você falasse um pouco disso, porque o tempo vai passando e aí as pessoas tendem a ficar em um dos dois campos, né? Ou a pessoa se sente pressionada porque está começando agora e tem gente já nessa estrada que acumula 2, 3, 4 anos de estudo, e no outro lado, as pessoas que já acumulam 2, 3, 4 anos de estudo sentem-se super pressionadas a passarem porque a pessoa acha que necessariamente a cada mês a mais de estudo ela tem que estar mais perto da aprovação. As pessoas, e sobretudo ela, se cobra isso. O que não é verdade, né? Então vamos começar do final. Não é verdade. Eu acho que a principal coisa que eu recomendo aos meus alunos em relação a isso é que você saiba fazer um diagnóstico de em que ponto você está da sua trajetória. O que mede o quão perto você está de passar é a diferença entre a sua nota e a nota de corte. Não é há quanto tempo você estuda. Não existe aquilo que o pessoal falava antigamente, nem sei se fala isso mais, mas que se falava antigamente da fila dos concursos. Não existe nenhuma fila, tá todo mundo embolado lá, é mais ou menos como um show. Não tem nenhuma fila, ninguém vai entrar na fila nenhuma. O que existe é um monte de gente embolada. Você tem que fazer, e aí o problema é o seguinte, o que as pessoas não fazem, e eu já recomendei isso para um monte de gente não faz, depois que acabou a prova, que você não passou, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, você precisa registrar a sua distância para a nota de corte. Você precisa ter isso registrado, porque você vai esquecer. E segundo, você precisa identificar em que matéria que essa distância se manifesta, para você poder atacar os seus pontos fracos. Então, esses 2 pontos de diagnóstico, para mim, são fundamentais. E as pessoas não fazem porque elas ficam frustradas que não foram aprovadas, querem jogar fora aquele caderno de questões, nunca mais olhar para ele e ponto final. Ou então é um sujeito que é o pior dos mundos, ele quer sair cedo da prova e aí ele não pode levar o gabarito. Pelo amor de Deus, ficar ali mais 1 hora não vai matar ninguém. Então leve pelo menos o gabarito, que não o caderno de questões, mas pelo menos o gabarito, para você poder depois fazer esse diagnóstico e poder trabalhar com essa distância. Dito isso, o que eu acho que é a questão aí para todo mundo em termos de tempo, né? É cada vez mais difícil passar em pouco tempo. Passar com pouco tempo de estudo. Então, e eu já escrevi longamente sobre isso, já fiz vídeo sobre isso, eu acho que o diferencial é método de fixação. Você tem que criar um método que, para recuperar o conhecimento que você já estudou, você não tenha que estudar tudo de novo. Então, qual era o meu? E aí é isso que funciona para mim. Resumo. Demora, é uma desgraça para fazer, né?
resumo e caderno de aula. Porque na véspera de prova é isso que eu vou reler. Resumo e caderno de prova. Eu não consigo ler o livro do César Roberto Bittencourt na véspera da prova. Mas o meu resumo de 80 páginas eu consigo ler na véspera da prova tranquilamente. E estudar de novo toda a matéria de parte geral de penal em 2 horas. Porque eu sei qual é o meu resumo, eu tenho confiança no meu resumo, fui eu que fiz o resumo, eu sei que tudo que está ali, tudo que é importante do livro está ali. Então, eu acho que método de fixação é uma coisa que vai se tornar cada vez mais importante. Senão vira um trabalho de Sísifo. Você está o tempo todo estudando e nunca está pronto. Né? Nunca está pronto. E aí é isso. O que você tem que superar é essa ansiedade psicológica de querer acabar rápido. Né, de dizer, eu tenho que aprender tudo muito rápido, senão eu vou esquecer tudo. Eu acho que, e quem mandou a pergunta tem razão, eu também tinha essa sensação e acho que todo mundo tem, isso é universal. Então, fique tranquilo, é uma coisa que acontece com todo mundo. E aí, Vitor Alegre, dá pra gente ir pro ponto de... Então você tem essa frustração, às vezes, porque você acha que tem muita gente na sua frente, imaginando que o concurso é uma fila, ou porque você já está nessa jornada há 2, 3, 4 anos. E existe uma hora de parar? Quando que a pessoa tem que falar assim, olha, não, de repente concurso não é para mim. E eu já te adianto o que eu penso a respeito. Tá? Recentemente, você deve ter visto lá que eu desisti, né, de uns vídeos que eu estava publicando no YouTube. E por que eu desisti de publicar os vídeos no YouTube? Veja, não é porque, não, ficou puto porque não correspondeu às expectativas. Não é isso, não. Porque eu percebi que era a plataforma muito errada para o que eu estava pretendendo fazer. Então, eu acho que, assim, nesse contexto, desistir cedo é uma coisa boa. Quando você percebe que você está no caminho errado, cara, quanto mais você tiver seguido no caminho errado, maior é a pressão, né, e é o seu apego para não desistir daquilo ali. Porque você já investiu muito esforço, tempo, dinheiro naquilo ali. Então você fica, nossa, eu não posso mais abandonar isso agora. Então, nesse aspecto, desistir cedo é bom. Só qual que é o problema também de desistir cedo? É você ter que saber que as coisas demandam tempo nessa vida, né? É isso aí. Desistir cedo não é desistir fácil. Né? Eu acho que tem que saber a diferença entre desistir cedo e desistir fácil. Esse é o paradoxo da motivação, que eu acho muito interessante. Sabe quando você está fazendo algum esporte coletivo e você tem um técnico que é muito rigoroso e xinga todo mundo? O Filipão tinha essa fama, né? Xinga todo mundo e põe todo mundo para baixo, não sei o quê. Por quê? Porque ele quer que a pessoa se supere naquela habilidade. E que o sujeito, Bernardinho, né? Bernardinho tem essa fama no vôlei, que a pessoa fique brava e ela fala, pô, eu agora vou fazer melhor para fazer esse cara engolir isso que ele falou aí. A gente tem que achar, só que ao mesmo tempo tem pessoas que se massacram com esse tipo de coisa e não conseguem desempenhar bem. Então o negócio da hora de parar é você achar esse ponto de equilíbrio entre o que é motivação e o que está te fazendo bem e até que ponto as coisas estão indo bem para você e o que é uma simples insistência que não está te levando a nada. Qual é a fórmula que eu desenvolvi para isso? E acho que ela é bem fácil de ser aplicada. Eu acho que o momento de parar depende do quanto isso está te fazendo mal. Depende do quanto esse esforço está te fazendo mal. Pouco importa, num primeiro momento, né, esse é o indicador mais importante. O quanto te faz mal estar estudando para concurso, o quanto isso está comprometendo a sua vida, a sua felicidade, os seus relacionamentos, a sua família, outras coisas que você queria fazer da vida. Tem gente que lida com essas privações muito bem. Se você falar comigo que eu preciso ficar estudando sábado à noite, isso para mim não é esforço nenhum. Eu acho tranquilo, não é uma coisa que realmente me incomode. Não me importa. Muitas pessoas vão falar, não, isso é o fim do mundo. Se eu perder um sábado à noite na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Então, isso é muito individual. Mas acho que esse é o primeiro indicador. Se você está querendo tomar, como a gente tinha comentado mais cedo, se você está querendo tomar Ritalina sem receita médica, se você só consegue estudar a poder de antidepressivo, se isso está te fazendo mal, esse é o primeiríssimo indicador de que você
talvez não deva seguir nesse caminho. Porque não vale a pena, né? Porque realmente não vale a pena. O concurso só vai te dar um cargo público. Ele não vai te dar felicidade, ele não vai te dar uma vida melhor, ele só vai te dar um cargo público. E isso é um prêmio muito pequeno para você trocar pelo seu bem-estar, pela sua vida, né? Pela sua qualidade de vida. E o segundo indicador é o desempenho. Quão longe você está da sua meta? Eu estou estudando há X anos, estou estudando sério, porque aí tem um problema, né? Tem gente que está estudando há X anos, mas não está estudando a sério, está estudando mais ou menos, um pouquinho... Não, olha, eu fiz o meu esforço máximo durante um período de tempo X e eu ainda estou muito longe da minha meta. Se você tiver, para mim, esses dois fatores, é hora de parar. Então, se psicologicamente estudar está te fazendo muito mal, é uma coisa com a qual você não está conseguindo conviver bem. E, em segundo lugar, o seu desempenho, tendo feito o seu esforço máximo, o seu desempenho não corresponde à realidade do objetivo que você quer, é hora de parar. E aí eu acrescento duas curiosidades. Primeira, no empreendedorismo, as pessoas já viram que desistir não é um problema, que falhar não é um problema, né? As pessoas, a gente lê um monte de biografias de empreendedores, o sujeito quebrou não sei quantas empresas antes de chegar onde queria e tal. E o pessoal dos concursos não chegou a essa conclusão, né? A pessoa tem esse comportamento irracional de porque eu já investi, eu tenho que continuar. Coisa que a galera do empreendedorismo já entendeu que não é assim. Você investiu, o que você investiu está perdido, né? A economia chama isso de sunk cost. O que você investiu está perdido. É melhor parar de investir e limitar o seu prejuízo agora. E investir numa coisa que de fato vai resolver o seu problema. Eu já tive essa experiência com criptoativos. Tá vendo? Você adquire um criptoativo, começa a cair, você fica pegado, em vez de você abandonar o barco, o que você faz? Você reza. E aí aumenta o seu prejuízo. Exatamente, é a mesma coisa. A vida é assim. A vida é assim. Não adianta você achar que você vai conseguir passar só porque você está estudando há muito tempo ou só porque você sofreu muito. Eu também já escrevi sobre isso. Tem um texto no meu blog, para quem quiser ler lá o texto escrito, se chama A Dor é Necessária, o Sofrimento é Opcional. Estudar é doloroso, vai te fazer gastar um tempo que você eventualmente quereria gastar com outra coisa. A questão é se isso te faz sofrer ou não te faz sofrer. Para mim, escrever, por exemplo, não me faz sofrer. Eu escrevi esse livro, tem 650 páginas, e isso não me fez sofrer nada. Agora, foi doloroso? Claro que foi doloroso. Eu perdi horas e horas e horas e horas e horas da minha vida para escrever isso. Mas isso não me faz sofrer. Aquilo que te faz sofrer é que é um problema. Aquilo que te deixa essa sensação ruim, psicologicamente pesada, isso é um problema. E o que a gente fala, a segunda coisa o que a gente fala com os alunos de direito no primeiro dia de aula o direito tem tantos caminhos, né? É uma profissão que é boa exatamente porque ela tem muitos caminhos. Você não precisa se achar só na carreira pública. Você pode se achar como advogado privado, como advogado de empresa, como professor, como um monte de outras coisas, como consultor, um monte de outras coisas, né? Perfeito. Vitorelli, 5 minutinhos, eu vou passar, eu não vou ficar abrindo a pergunta na tela não, mas eu vou lendo elas e a gente vai fazendo papum aí de uns 30 segundos para responder. Pinga fogo aí delas. Bom, vamos lá. Para quem está começando a estudar, recomendável um estudo mais geral ou específico já? Foca em um geral. Eu acho que quem está começando tem que começar a criar uma base. Claro que você tem que ter um foco de prova, porque não dá para você estudar tudo. Vamos lá, então. Você tem que saber se você vai estudar direito internacional privado, né? Eu não vejo problema nenhum em estudar e trabalhar, porque geralmente quem só estuda tem hora demais e não consegue fazer essas horas renderem. Então, se você consegue só estudar. Eu acho que é uma pressão psicológica muito forte sobre mim. Muito grande. E aquele número extra de horas que você tem não se converte em hora de estudo, porque as pessoas acabam não fazendo render tanto. Eu acho que vai trabalhar melhor. É mais fácil trabalhar do que estudar. O trabalho tem hora de final, tem hora de término. Isso. Cara. Tem colega,
Estudo não tem. Estudo é igual ser acadêmico. Eu falei isso outro dia no meu Instagram sobre atividade acadêmica. Atividade acadêmica não acaba. Você escreve um artigo, está pensando no próximo. Você não está, que beleza, escrevi um artigo. Você está pensando no próximo já. Né? Então, estudar você isso. acha que deveriam ir mais pessoas para a fase subjetiva? Limitação quantitativa nivela por baixo? Isso aí, né? Depende muito Eu acho que sim. De modo geral, acho que sim. Mas preocupar com isso é preocupar com a crise da Rússia também, porque é uma coisa que não está no nosso controle. Mas sim, se eu fosse o imperador do Brasil, eu proporia, eu imporia essa mudança. Mas uma coisa que não está no nosso controle. Pois é, mais uma vez, para a gente não se preocupar com a crise da Rússia, já vou trazer essa outra pergunta aqui. MP de Santa Catarina considerou questão errada por conta de um sinônimo que não constava da lei. Até que ponto vai ser essa decoreba desnecessária? É o que vai ser assim. Vai ser assim. A regra é essa. Então, isso daí só destaca mais uma vez a importância, cara, de lei seca. Caiu numa prova de concurso, Alexandre, vê se você sabe essa, você que é professor de processo. Qual é o valor da multa para o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos? Não sei. Mas calma aí, não sei não. Tá vendo? É isso aí. Caiu isso numa prova. Meio salário mínimo. Sendo que isso nem existe no processo eletrônico, porque não tem como você lançar cotas marginais nem interlineares no processo eletrônico. Eu vou te falar, Vitorelli, essa daí, cara, nem como múltipla escolha eu acertaria. Porque eu botaria, de repente, 2%, igual a da ausência de conciliação, alguma coisa. Meio salário mínimo. Exato. Eu também não sabia. Quando eu li a questão, eu também não sabia. Eu sou pós-doutor em processo, eu dou aula de processo há 10 anos e eu não sabia qual era o valor, porque isso é uma pergunta idiota. Então vai ser mas eu vou te falar. Mas quem leu o CPC de cabo a rabo umas 5 vezes, se preparando para a prova, saberia. Saberia. É isso aí. Outra pessoa. Sou investigado no inquérito policial por uma besteira. Ele quer saber se tem chances de cair no exame de livre pregressa. Inquérito policial, não. Se a banca segurar você no inquérito de livre pregressa, só judicializar. Eu também acho. Acho que o perigo é eles descobrirem isso no exame de vida pregressa e eventualmente reprovarem na oral. Mas aí também dá para recorrer. Né? Se o concurso tiver fase oral. Aí também dá para recorrer. Se o concurso tiver fase oral também. Mas aí dá para recorrer. E usualmente não. Usualmente isso não vai gerar problema nenhum. É possível aprender a gostar de estudar? Como desenvolver essa habilidade? Estudando. Só existe uma forma de você... Um pouquinho, gradualmente. Eu acho que a forma é gradual. Não comece estudando 8 horas por dia. Comece estudando pouco e vá aumentando isso gradualmente. Alexandre, qual cargo público você exerce hoje? Procurador da República, Vitorelli também. Meu objetivo é magistratura federal, mas não queria deixar passar o MPF. O que ponderar nessa escolha? Cara, eu fiz os dois concursos ao mesmo tempo. Eu acho que boa parte do conteúdo é igual. Eu acho que você deve ponderar. Hoje, o que eu ponderaria é que os concursos do MPF vão ter muito pouca vaga no futuro. Vão demorar e vão ter muito pouca vaga. Então, hoje, eu focaria na magistratura federal estrategicamente, porque são 5, talvez 6 TRFs, e acho que isso pode ser mais estratégico. Dicas para MPF, depois eu faço um storyzinho para falar um pouco mais extensamente. Isso, a gente separa isso. Concurso valoriza apenas determinadas inteligências? Sim. Sinopse com material de base é suficiente? Só se for dependendo do concurso, se for aquela matéria incidental, dependendo do concurso, sim. Eu estudei, eu posso revelar, porque eu estou no MPF, eu estudei empresarial para o MPF por sinopse. E talvez tenha até sido demais. Profundo até demais. Pois é. Dão 2 minutos ainda, Vitória. Vamos continuar com as perguntas, então. Previsão de concurso para o MPF? Tem vaga aberta, né? Provavelmente. Tem vaga aberta. A questão é orçamentária. Como tornar as revisões dos resumos mais ativas? Não entendi essa daí, não. Eu acho que eu entendi. Acho que a ideia é que reler resumo é meio chato, né? Eu acho que você pode fazer várias coisas. Pode reler em voz alta, pode reler sublinhando. À medida que você relê, você vai sublinhando. Ou você pode reler fazendo um resumo tópico, palavras-chave. Você faz um resumo do resumo com palavras-chave. Eu acho que funciona bem também. E a última, Vitorelli, que foi até um tópico nosso que a gente não tratou.
começar em concurso nível médio ou fazer logo concurso nível superior ou logo concurso que exige 3 anos? Eu acho que não existe uma gradação, assim, que o nível médio vai ser mais fácil. Eles são coisas diferentes, são habilidades diferentes, são inteligências diferentes, é uma preparação de um estilo diferente. Eu não acho que existe. Que já me disseram que é inútil, e realmente é inútil. Eu divido os concursos em fáceis e difíceis. Fáceis são os que eu já fui aprovado. Difíceis, os que eu não fui aprovado ainda. Eu sei que é inútil, exato, mas eu prefiro falar algo inútil do que falar algo inverídico, cara. Se a gente disser que só de nível médio é mais fácil, não é verdade. É fácil, não é verdade. O nível médio ele vai te exigir estudar de outras coisas. Eu fiz ao mesmo tempo, oficial de Justiça Federal e técnico do TRF. Conteúdo programático que era mais ou menos o mesmo. Eu fui melhor no oficial de Justiça Federal, que era nível superior. Pois é. Conteúdo quase mesmo. E o concurso que tem 3 anos, a questão é saber se você pode esperar 3 anos. Se você tem tempo da vida para esperar 3 anos. 10 segundinhos. Muito obrigado aí. Valeu. Valeu mesmo, hein? Obrigado a todos aí. Vamos sim. Tem muito conteúdo polêmico ainda. Muito ainda. Vamos abordar assim. Vai ficar salvo aí, pessoal. Valeu.